paz do Senhor, crianças! Bem-vindo ao canal do Pequeno Galileu de Curitiba. Eu sou a tia Maristela e hoje nós estamos aqui para contar uma história bíblica. Então vamos lá? E agora, o que vamos fazer? Temos que pensar em algo. Temos que pensar em um plano. Hoje vamos contar uma história de uma família muito grande. Você também tem uma família, né? Quantas pessoas tem na sua casa? 4 pessoas? 6? 8? É uma variedade de componentes de uma família, né? A Bíblia nos fala também que foi Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que formou a família. Da união de um homem e de uma mulher, Deus constituiu uma família e aí gerou-se filhos e filhas. Mesmo que nossa família seja grande ou pequena, nós temos que ser pacientes, amorosos, bondosos com todas as pessoas da nossa família, não é verdade? Mas qual família que nós estamos falando? Será que você já sabe? Essa família é uma família muito grande, composta por 14 pessoas, sendo 12 homens, o pai e a mãe. Mas qual será o nome desta família? Vamos ver quantos componentes tem nesta família? Veja que família numerosa! Esta família aqui é muito grande. Veja, aqui estão os filhos de Jacó e de Raquel. Nossa, mas ainda está faltando gente, olha. Essa família ela é muito grande. E sabe, Jacó e Raquel queriam muito ter um filho, porque Raquel, ela era estéril e não podia ter filhos. E sabe o que aconteceu? Nosso Deus maravilhoso, ele deu um filho para Jacó e Raquel. A Raquel, ela era estéril, por isso ainda ela não tinha filhos. Mas de onde apareceram esses filhos aqui? São das outras esposas de Jacó. Sabe, naquele tempo, podia ter mais de uma esposa, mas a esposa que Jacó mais amava era Raquel, e ela não tinha ainda dado filhos a Jacó. Só que o nosso Deus Todo-Poderoso, um certo dia, abriu a madre de Raquel e surgiu o José. José, ele era o filho que Jacó mais gostava. Por que Jacó gostava mais de José? Como eu já falei, porque eles tiveram esse filho na sua velhice. Por isso que Jacó gostava mais de José. E José, ele era diferente dos seus irmãos. José, ele era muito paciente, muito bondoso. E José sempre vinha falar para o seu pai Jacó as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Sabe, falando aqui de José, lembrei agora de Jesus, o único filho perfeito de Deus, também era diferente. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele mostrou para nós sermos bondosos, sermos amorosos para com as pessoas. Assim também José agia com seus irmãos. Mas os irmãos de José não gostavam dele, não. Eles tinham muitos ciúmes de José, porque José sempre procurava ser bondoso, paciente, né? Então, os seus irmãos não gostavam muito dele, não. Eles tinham muita raiva de José. Um dia, o pai de Jacó deu uma túnica muito bonita, colorida para José. E os seus irmãos ficaram ainda muito mais com raiva de José. E para aumentar o ciúme de seus irmãos, José teve sonhos. E no primeiro sonho que José teve, ele sonhou assim, que ele estava amarrando feixe de trigo com seus irmãos e de repente o feixe de José se colocou de pé e os demais feixes que simbolizam os irmãos de José, os 11 irmãos de José, se curvaram diante de José. Quando José falou isso, mas José falou sem maldade, porque nem ele sabia o significado daquele sonho. Os irmãos de José mas ficaram bravos com ele, ficaram muito irritados com José e falaram para ele:
O quê? Você pensa que nós vamos se curvar diante de você? Você pensa que um dia vai reinar ou mandar sobre nós? Imagina, José, tira isso da sua cabeça. Mas José não sabia o porquê daqueles sonhos, e os irmãos dele zombavam muito de José. Mesmo José sendo maltratado pelos seus irmãos, a Bíblia não diz que ele fazia o que os seus irmãos faziam. Mas Deus estava ensinando José a ser paciente e bondoso com eles. Não é fácil retribuir o mal que nos fazem, não é verdade? Quando nos maltratam, quando nos ofendem. Mas Deus, Ele quer nos dar a força para nós termos esta paciência. E assim Deus estava fazendo com José. Muitas vezes as pessoas zombam de nós, né? Ou porque nós somos gordinhos, ou porque temos a pele um pouquinho mais escura, ou porque tiramos nota vermelha na escola, né? É motivo de zombaria. Ou até mesmo, né, o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, quer nos dar ordens, mandar em nós, né? Mas o Senhor, Ele quer nos dar paciência. E José desfrutou desta paciência lá na frente, porque Deus estava ensinando ele a ser paciente. Você que é uma criança salva, Deus quer que você seja paciente, mesmo nessas horas, assim como José também foi. José também, uma outra vez, um outro sonho. Sabe o que José sonhou? Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante dele. Só que nessa hora, o pai de José ouviu este sonho. E o pai de José falou, furioso, falou bravo. Ele falou: José, que sonho mais estranho você está tendo, José? Só que José não sabia o motivo desses sonhos. E o pai de José, mesmo não compreendendo o sonho, guardou tudo isso na sua cabeça e ficou pensando o que será que significa estes sonhos. A Bíblia nos fala que os irmãos de José foram levar as cabras e as ovelhas do seu pai Jacó para os pastos ali perto da cidade. E, mais tarde, o seu pai pediu para José ir até lá ver como estavam seus irmãos cuidando do rebanho do seu pai. Quando José estava quase se aproximando dos seus irmãos naquele lugar, quando eles avistaram José de longe, eles gritaram: lá vem o sonhador, vamos fazer alguma coisa para acabar com os sonhos dele. Eles planejaram matar José. E nós sabemos que matar é pecado, não é verdade? E o pecado desagrada a Deus, o pecado nos separa de Deus. E naquele instante, Deus deu um grande livramento para José. Livrou José dessa situação. O irmão de José, chamado Rubem, disse: não, não vamos matar José. Vamos jogá-lo aqui neste poço vazio e seco. Quando ele chegar, nós jogamos ele aqui dentro. E quando José se aproximou, eles pegaram José, tiraram a sua túnica e jogaram José lá naquele poço, seco e vazio. E os irmãos dele se assentaram ali para pensar o que fazer com ele. E enquanto eles estavam pensando e comendo, apareceu de longe uma caravana de ismaelitas. Judá, irmão de José, disse: vamos vendê-lo para aqueles ismaelitas por 20 barras de prata. E assim o fizeram. Levaram José para o Egito. A Bíblia também nos fala que Jesus também foi entregue aos malfeitores para morrer em nosso lugar. Jesus morreu na cruz para nos dar o presente da salvação, para hoje nós sermos salvos. Jesus, ele pagou o preço em nosso lugar, para hoje nós estarmos aqui para herdar este presente da salvação. Só que Jesus morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. E José foi vendido e levado para o Egito. E agora, o que vamos falar para nosso pai Jacó? Eles planejaram em matar um animal e pegaram a túnica de José
e encharcaram essa túnica no sangue deste animal e levaram para o seu pai Jacó. Quando chegaram lá, disseram para Jacó: essa túnica não parece ser a de José, que o Senhor deu de presente a ele? Quando Jacó olhou a túnica, ele viu que era a túnica de seu filho e disse: o que aconteceu? Será que um animal o pegou e o matou? E os seus irmãos concordaram com essa ideia. Mas será que essa história acaba assim? Não, esta história não acaba assim. Tem uma outra parte mais bonita ainda dessa parte. É onde ainda estão começando os sonhos de José. É uma linda história. E você, que ainda não aceitou a Jesus, quer receber este presente da salvação agora? Então repita essas palavras assim comigo. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração para eu ser salvo. Muito obrigado por este presente da salvação. Amém? Então, essa foi a nossa história de hoje. Linda história, né? Agora vamos orar para nós agradecer a Deus por Ele ter nos ensinado nessa tarde sobre sermos pacientes. Então vamos orar? Diga assim comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por o Senhor ter me ensinado como ser paciente, que eu possa ser bondoso, paciente com toda a minha família e com todas as crianças e com todos os meus amiguinhos. Em nome de Jesus, amém. Encerramos por aqui e fique na paz do Senhor Jesus.